continuar agora, a gente vai falar dos distúrbios de origem metabólica, tá? Alcalose e acidose. Vamos entender as causas desses distúrbios. Então é o seguinte, vamos fazer como a gente fez para os distúrbios respiratórios. Bom, então quando a gente tem uma alcalose metabólica, o que a gente observa na gasometria? Normalmente a gente vai ver o seguinte, um pH maior que 7,45, que nos sinaliza alcalose. A PaCO2 vai estar normal, entre 35 a 45, ou ele vai ter uma PaCO2 maior que 45, ou seja, muito gás carbônico acumulado. E aí lembra, o gás carbônico para cima e pH para cima, a gente vai ter os dois na mesma direção, lembra aquela história? Então o distúrbio é metabólico. A culpa não é do gás carbônico, o gás carbônico é um formador de ácido. Normalmente quando ele aumenta, o pH tende a diminuir. Só que aqui a gente tem um outro problema, uma outra origem que está produzindo esse aumento de pH, que não é o gás carbônico. Muito pelo contrário, se fosse depender do gás carbônico, esse pH estaria baixo. Então esse gás carbônico está subindo numa tentativa de compensar o aumento do pH. Tá? Então isso pode ser produzido, por exemplo, por uma redução da ventilação que pode ser desencadeada por uma redução da frequência respiratória. O indivíduo passa a ventilar menos. Então a gente chama essa redução de frequência de bradipneia, nesse caso ela é compensatória. O corpo busca uma maneira de tentar segurar esse pH, uma delas é acumular gás carbônico, tá? O HCO3, o bicarbonato, vai estar maior que 28, ou seja, o sujeito está acumulando bases, e o base excess, que é o BE, né, excesso de base, vai estar maior que mais 2. Então ele está acumulando base. Por isso que esse pH está subindo, né? O que pode estar por trás disso? Qual é a patogênese, o mecanismo? O aumento da saída de ácidos, né? Então esse aumento de saída de ácidos pode ser através, por exemplo, do aumento da função renal, né? Que pode ser induzida por uso de diurético. E a gente pode ter também uma redução da saída de bases. Então a gente sabe que normalmente quando sai muito ácido, a gente retém mais bases, a gente diminui a eliminação de bases, tá? Então o próprio processo de formação da urina lá no néfron e tudo envolve isso, né? A saída do hidrogênio depende de aprisionar um bicarbonato. Lembram disso? Eu expliquei para vocês. Então quais são as causas, né? O que pode estar produzindo esse aumento de saída do ácido e redução da saída de base? O uso de diuréticos potentes, como por exemplo furosemida, que é um diurético de alça que produz uma diurese muito intensa. E quando ele aumenta essa quantidade de urina excretada, aumenta tudo que vai embora com ela, por exemplo, hidrogênio, tá? Então a gente aumenta a saída dos ácidos. E além disso, a gente pode ter também vômito. Então a pessoa que está vomitando muito, ela está perdendo muito ácido do corpo, já que o suco gástrico é rico em ácido, e aí ela está jogando fora íons de hidrogênio do organismo e o pH tende a subir, tá? Então é uma outra situação aí também. Bom, vamos falar agora da acidose metabólica, gente. A acidose metabólica talvez seja a mais complexa, vamos dizer assim, dentre todos os 4 distúrbios ácido-base que a gente está falando, tá? Mas vamos entender aqui. Então vamos lá, os marcadores na gasometria. O que a gente vai observar? Se é acidose, claro, o pH vai estar menor que 7,35, para ser considerada acidose. Beleza. Se não é respiratória, a PaCO2 vai estar normal, entre 35 a 45, ou essa PaCO2 pode aparecer menor que 35, né? Então, por quê? Então, se eu tenho pouco gás carbônico, o pH tende a subir, já que o gás carbônico é fonte de ácido. Então, aqui, na realidade, esse gás carbônico está baixo, então a culpa não é dele, desse pH baixo, né? Já que o CO2 ele produz justamente quando ele está aumentado, ele vai produzir a redução do pH, nesse caso ele está baixo, então ele produziria o aumento. Então, na realidade, esse PaCO2 ele pode aparecer baixo assim, que é quando o organismo da pessoa tenta compensar essa alteração de pH através de alterações ventilatórias. Então, a gente observa isso muito nitidamente, gente, em pessoas, por exemplo, que tem um diabetes que está descompensado, está com uma hiperglicemia grave, né, lá acima de 350, 400 de glicose. Normalmente começa a desenvolver um quadro de cetoacidose diabética, né, um aumento de cetogênese no corpo e tudo. Isso gera mecanismos de compensação para tentar segurar esse pH e impedir que ele caia muito, porque ela está produzindo muito ácido no seu metabolismo. E uma das maneiras de compensar é a gente vai aumentar a ventilação, para aumentar a eliminação de gás carbônico, que também é um formador de ácido, tá? Então é um mecanismo compensatório. Além disso, essas pessoas tendem a se sentir nauseadas, apresentam vômito, apresentam um hálito cetônico, que são todas maneiras de tentar eliminar esse ácido do organismo, tá? Para tentar segurar o pH.
Bom, o bicarbonato vai estar menor que 22, vai estar baixo, então ele vai estar com pouca base no corpo, e o base excess vai estar negativado também, ou seja, ele está perdendo base. É um indicativo de perda de base. Então, patogênese que a gente vai ter aí é a redução da saída dos ácidos, né? Então o ácido vai ficar acumulado no organismo, o aumento da saída de base, perdendo base, e o aumento da síntese de ácidos do metabolismo. Além disso, a gente pode ter a entrada de ácidos exógenos, ou seja, através de medicamentos, tá ok? Bom, as causas. O que pode produzir acidose metabólica, gente? Insuficiência renal. Então, se o rim estiver baleado, a gente vai reduzir a produção de urina e, consequentemente, você vai reduzir uma via de excreção de ácido, que é através da via urinária, tá? Então, os ácidos tendem a se acumular, levando à acidose. Além disso, a gente pode ter também, no caso de diarreias, que o indivíduo ele vai perder bases, tá? Na diarreia ele perde muita base, porque a gente vai ter, diferente do suco gástrico, o suco pancreático, que é secretado no intestino, ele é rico em bicarbonato. Esse indivíduo apresenta um trânsito intestinal numa velocidade maior, ele vai eliminar esse bicarbonato, tá? Com as fezes, vai sair. Então ele perde base. Aumenta a saída de bases, né? No caso do CAD, que é a cetoacidose diabética, também ele vai aumentar a produção de ácidos do metabolismo, tá? Então aqui a causa está correlacionada com a patogênese, tá vendo? Insuficiência renal, redução da saída do ácido, o aumento da saída de base, diarreia faz, o aumento da síntese de ácido do metabolismo, o CAD. No caso de isquemias também, a gente vai ter redução do oxigênio chegando nas células, a gente vai ter mais metabolismo anaeróbio e aí mais formação de ácido lático, também pode levar à acidose. E quando a gente tem a situação de medicamentos, que correlaciona aqui com o aumento da entrada de ácidos exógenos, né? Então, por exemplo, o salicilato, o ácido acetil salicílico, em excesso ele pode produzir uma acidose, tá? Então, todos esses que não são respiratórios, eles entram dentro desse rol aí, que são responsáveis pelo desenvolvimento de uma acidose metabólica, que a gente chama. Tá ok, gente? Bom, gente, e tem ainda um diagnóstico diferencial da acidose metabólica. Então, né, além de, primeiro, a gente tem que descobrir qual é o distúrbio, se é acidose ou alcalose, qual é a origem desse distúrbio, se é respiratório ou metabólico, né, aí identifica a causa. E aqui na acidose metabólica a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, que é para identificar qual é o ácido que está produzindo esse processo, justamente para interferir nele, tá? Então a gente faz um cálculo chamado cálculo do anion gap, tá? Que é um cálculo que considera o seguinte, anion gap, né? Que esse gap é a janela, é a diferença. Então normalmente a gente vai ter um equilíbrio de cátions, aqui o sódio, ó, nessa coluna, e ânions, que aqui no caso é o cloreto bicarbonato, e a gente tem um chamado anion gap, que são outros ânions que podem estar aparecendo aí. Então na gasometria a gente avalia basicamente as concentrações de sódio, cloreto e de bicarbonato, tá? E aí esse anion gap é feito através de um cálculozinho, onde a gente considera os valores de sódio e subtrai da soma dos ânions, tá? Aqui no caso bicarbonato e cloreto. E aí a gente vai ter o que está sobrando aqui. Qual é essa janelinha de anions gap que a gente vai ter a mais, né? Ou anion gap. Bom, então o valor de referência para o anion gap é entre 8 a 16 miliequivalentes por litro. O que acontece, gente? Se a gente tem esse número maior que 16, a gente já vai ter aí uma situação de que existem outros ácidos que foram introduzidos aí nesse esquema, né? Quer dizer, a gente tem um ácido vindo de fora que eu digo que não está previsto dentro do balanço hidroeletrolítico normal. Tá? Então houve uma introdução de um novo ácido, que pode ter sido de origem de metabolismo ou pode ter vindo de fora através, por exemplo, de medicamentos, como a gente falou. Então existe aí uma regrinha, um macetezinho que é muito usado, né? Que a gente chama disso, esse anion gap de Kussmaler, que são as iniciais dos principais ácidos que podem estar produzindo essa acidose, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, o ketoácido ou cetoácido, que é o produzido na cetogênese. A gente tem a uremia, que é o ácido úrico, que pode aumentar por conta de insuficiência renal, por exemplo. A gente sabe que o ácido úrico é produzido no metabolismo também. A gente tem os salicilatos, que são os medicamentos. A gente tem o metanol, que também é responsável pela acidose metabólica. A gente vai ter o que é um ácido exógeno, né? A gente tem o ácido lático,
que é o AL aí, ó, vai ser o ácido lático produzido no metabolismo, principalmente quando a gente tem redução de oxigênio chegando na célula. E a gente vai ter o etileno glicol também sendo um importante ácido exógeno, podendo produzir acidose metabólica, tá? Então, na realidade, quando você identifica a acidose metabólica, é importante fazer o cálculo do anion gap para justamente pensar num outro ácido que pode ter entrado no organismo, né? O que pode estar aparecendo dentro do organismo. E aí, claro que aí você faz outras avaliações. Então, por exemplo, vamos ver a glicemia para ver se não é um cetoácido que chegou. Né? Se o indivíduo está hiperglicêmico, a gente tem que tratar então essa glicemia para poder reduzir essa cetogênese e assim corrigir pH, né? Auxiliar na correção do pH. Ácido úrico, então quem sabe vamos fazer uma diálise, né? Uma hemodiálise nesse sujeito para eliminar esse excesso de ácido úrico, se é a uremia. Aí tem que fazer a dosagem desses ácidos para a gente poder saber, né, fazer outros exames para saber mais ou menos o que está produzindo a acidose metabólica para justamente tratar a causa, né, tratar a sua origem. Se é o ácido lático, então vamos medir ácido lático, ver se é. E aí você vai saber, então ele está com problema isquêmico, então vamos tratar a isquemia, desobstrução e tal, fazer, se for necessário, procedimento cirúrgico, se for necessário um trombolítico, enfim, tem que resolver para poder reverter a acidose, tá? Bom, gente, aqui, ó, só para a gente concluir essa história toda que a gente está falando, eu botei aqui uns exemplos de alguns laudos de gasometria. Então esse aqui eu achei bem interessante, peguei no Google mesmo, só para a gente exercitar isso que a gente falou, né? Então o laudo, tá vendo? Ele vem com todos os parâmetros que a gente falou e mais um pouco. Aqui já vem até valor glicêmico, ó. Então aqui a gente observa o seguinte, tem dois laudos aqui, né? Vem que nem um papelzinho, tá vendo, de banco, tipo o extrato de banco, assim a máquina imprime, né? Então a gente tem aqui esse primeiro caso, ó, um pH 7,27 e no segundo caso aqui um pH 7,23. Então em ambos a gente tem o quê? Acidose, menor que 7,35 acidose. Beleza, vamos olhar agora o gás carbônico. Então o PaCO2 aqui está 34, tá? E aqui ele está 68. Então olha só, nesse caso aqui, ó, é uma acidose com gás carbônico baixo. Então a culpa não é do gás carbônico, porque o gás carbônico produz acidose quando ele está alto, porque ele forma um ácido. Aqui nesse caso já está 68, aqui a gente tem já, então a gente já pode dizer que é uma acidose respiratória, tá? Nesse segundo papelzinho aqui, ó. Aqui não, aqui a acidose não é respiratória. Então, beleza, vamos olhar aqui os outros parâmetros, vamos olhar aqui bicarbonato, a gente vê o bicarbonato lá em 15, lembra, o mínimo é 22. Então, se tá 15, o bicarbonato está baixo, então ele está perdendo base, então eu já sei que essa é uma acidose de origem metabólica, tá? O base excess aqui está menos 10, olha só, ele está com perda de bases realmente. Então esse aqui é o típico exemplo de uma acidose metabólica, tá? Está até com redução do oxigênio, está com hipoxemia também. Bom, aqui, gente, nesse aqui então a gente já sabe, é uma acidose do tipo respiratória, porque está com muito gás carbônico, lembra, o limite máximo é 45. E aqui o bicarbonato, ó, ele está em 28, tá meio que normalzinho, né? Então a gente tem um bicarbonato normal, o problema está um pouquinho para cima, então isso pode ser também uma compensação, mas está considerado normal, então a gente tem aqui uma acidose do tipo metabólica, né? E aqui uma acidose do tipo respiratória, belezinha? Aqui no caso seria interessante calcular o anion gap, como a gente falou, né? Usando os valores de sódio, de bicarbonato, né? E do cloreto, que não está aparecendo aqui. Bom, vamos para o próximo aqui, só mais um. Ó, aqui tá meio ruimzinha a imagem, mas eu acho que dá para olhar, né? Tá meio embaçado. Ó, a gente tem um pH 7,48, então a gente já tá com uma alcalose, o limite máximo é 7,45. Não tá tão grave assim, mas tá em início, né? E aí é nessa hora que tem que reverter. Então 7,48, alcalose. PCO2, quanto é que tá? 31, tá? Baixo, então isso significa que o CO2 o limite mínimo é 35, lembram? É bom que dá para gravar porque olha só, o pH mínimo 7,35, o CO2 35, pH máximo 7,45, o CO2 45, então fica fácil de fazer essa correlação. Então aqui a gente tem um PCO2 baixo, então significa aqui pra gente que a gente está tendo uma alcalose respiratória. Vamos olhar o bicarbonato, ó. O bicarbonato a gente viu, ele tem que ficar entre 22 e 28, né? Aqui ele tá 23, então ele tá normal.
Tá bom, gente? Então era só para dar essa exercitada nisso tudo que a gente falou, né? Tanta coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Eu estou já elaborando, montando, vamos ver, uma sequência de vídeos que a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Tem uma galerinha aí que me pediu. Então, vamos falar sobre tudo do sistema respiratório. Preparem-se. Morfologia, ou seja, anatomia, histologia e fisiologia, tá? Fora os distúrbios que eu também vou abordar. Então, estou em preparação desse material aí. Logo, logo vai aparecer para vocês, tá bom? Então tá, gente. Então a gente se vê. Até mais.